Como funciona o Proof of Work da blockchain do Bitcoin? O Proof of Work é o mecanismo pelo meio do qual o consenso descentralizado é alcançado. É a invenção que tornou a blockchain e o Bitcoin especiais. Esse artigo publica os funcionamentos do blockchain e do algoritmo de segurança Proof of Work, da forma como propósito do white paper do Bitcoin de Satoshi Nakamoto. O consenso descentralizado. A blockchain é um grande banco de dados do qual não existe uma autoridade central que valide transações e na qual todos os integrantes da rede confiem. Cada integrante da rede valida novas transações e tem o seu registro próprio, registro de todas as transações passadas. Mas como todos os integrantes da rede chegam ao mesmo consenso sobre a validade de cada transação, o Proof of Work POW é o mecanismo por meio do qual o consenso descentralizado é alcançado. O POW, ou mineração, é a invenção que torna o Bitcoin especial, tornando-o na base de todas as criptomoedas. O blockchain é uma das tecnologias mais inovadoras dos últimos anos. Em primeiro lugar, vamos entender o conceito de hash, depois o funcionamento de blockchain e do Proof of Work. O que é um hash? Hash é uma função criptográfica que, a partir de qualquer elemento de entrada, produz uma sequência de caracteres alfanuméricos de tamanho fixo como saída. Veja abaixo como o hashing funciona. Veja o hashing produzido abaixo a partir do texto Livecoins. Fonte. O hash produzido nunca muda de tamanho, não importa se a mensagem tem um ou 1000 caracteres. Entretanto, qualquer mudança de apenas uma letra pode mudar completamente o hash. Desta forma, um grande volume de dados pode ser transformado em um hash de tamanho fixo. Validação de transações. Cada integrante da rede pode ter uma cópia com todo o blockchain. São os chamados full nodes, nós completos. Um full node é uma carteira que possui toda a cópia de blockchain e ainda valida blocos e transações. À medida que novas transações forem acontecendo, cada full node irá comunicar-se com o node vizinho, transmitindo as transações válidas para a validação de cada node. Dessa forma, quando uma transação é considerada válida por um full node, ele a adiciona em um banco chamado Mempool. Blockchain e o Bitcoin. Todas as transações do Mempool são adicionadas a um bloco candidato pelos mineradores. Ao final do bloco é feito um hash com todo o registro de transações daquele bloco. Blockchain, formação de uma corrente de blocos a partir de um hash. O próximo bloco é iniciado a partir deste hash. Ao final desse segundo bloco é feito um novo hash, o qual estará contido no terceiro bloco e assim por adiante. Como resultado desse processo, temos a formação de uma corrente de blocos blockchain. Dessa forma, a cada novo bloco, as transações anteriores são reforçadas por sucessivos blocos. Quando uma transação tem 6 confirmações, significa que 6 blocos foram adicionados ao blockchain após aquela transação. Assim, se alguma transação for alterada posteriormente daquele bloco, o hash produzido será diferente e esse bloco não será aceito pela rede.
Proof of Work. Proof of Work é o algoritmo que garante o consenso na rede através da solução de problemas criptográficos. Quando a solução do problema é encontrado, um novo bloco é criado. Esse processo é conhecido como mineração. O algoritmo Paul adiciona um número arbitrário chamado nonce ao final do bloco conforme figura abaixo. Blockchain do Bitcoin, ao final do bloco, além do hash, é adicionado o nonce, o qual é a solução para o algoritmo Proof of Work. A implementação do Proof exige que o minerador procure um valor desse nonce que é adicionado aos dados do bloco e ao mempool, que contém as novas transações, gere um hash com uma determinada quantidade de zeros do seu início. Tente produzir um hash com uma sequência de 2 zeros seguidos. Você verá que é muito difícil e é na tentativa e erro. Assim que a mineração funciona. Hoje em dia existem placas especializadas em calcular hashes, ASIC, que calcula mais de 1 trilhão de hashes por segundo. Por exemplo, observe o hash que foi a solução do bloco 523124. Aqui tem aqui, ó. 000, reticência. Se você quiser pausar o vídeo e ver aqui os caracteres. Este hash em si já é uma prova de que certa quantidade de trabalho foi necessário para produzi-lo. Assim temos uma prova de trabalho, o Proof of Work. A dificuldade ou quantidade de zeros no início da hash é ajustada de acordo com a capacidade de processamento da rede, para que um novo bloco seja criado em média a cada 10 minutos, validando o novo bloco. Quando o minerador encontra a solução do Paul, ele cria um novo bloco. A primeira transação de um novo bloco é uma transação especial que cria bitcoins que são transferidos ao minerador. Como incentivo, essa transação é chamada de Coinbase. Esse bloco é então transmitido para todos os full nodes, os quais verificam individualmente sua validade, isto é, as transações dele contidas o valor do nonce e do hash dado ao hash do bloco anterior, etc. Essa verificação garante que aqueles mineradores agindo desonestamente não apenas percam sua recompensa Coinbase, mas também percam o trabalho despendido da solução do Paul, energia elétrica. Desta forma, os mineradores devem construir um bloco perfeito, contendo apenas transações válidas provenientes do mempool, todos os dados de hash do bloco anterior e a solução do Paul. Para fazer isso, eles têm um enorme gasto com eletricidade. Portanto, à medida que mais blocos são adicionados à blockchain, o esforço para mudar um bloco inclui mudar todos os blocos posteriores também, resolvendo novamente o algoritmo Paul de cada um deles. Por isso, a corrente mais longa, com mais blocos, é sempre considerada a única válida. Por fim, enquanto a maior capacidade de processamento da rede for controlada por mineradores honestos que não estejam cooperando com um ataque, eles irão gerar a corrente mais longa e vão estar sempre blocos à frente dos atacantes.